Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai falar sobre reflexão de impedância em transformadores. Esse assunto ele é um complemento ao assunto de transformadores ideais e ele vai ser utilizado em outras matérias, como por exemplo análise estática, distribuição de energia elétrica, máquinas elétricas quando a gente estiver falando de transformadores. Mas por enquanto essa análise ela vai ser apenas para circuitos monofásicos, tá? E ela vai ser um complemento a esse tópico de análise de circuitos acoplados magneticamente e transformadores ideais. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Bem, nessa figura nós temos um modelo geral de um transformador, ou também abreviado por trafo. Você sempre vai ter o transformador aqui central e ele vai estar dividindo o circuito em duas etapas. A primeira, ou primário, como a gente viu na aula anterior, é a parte em que eu vou ter normalmente as minhas fontes e que elas vão transferir energia para o meu sistema. Na segunda etapa, eu tenho o secundário, que ele vai ter normalmente as nossas cargas e vai receber, consumir aquela energia transferida. Em ambas as etapas podem haver cargas e fontes, só que sempre a gente tem pela nossa convenção que o primário é de onde eu tenho a transferência de potência para o secundário, ok? Então a energia sai do primário e vai para o secundário, tá bom? Até o momento nós vimos dois métodos de análise, né, para essa parte do curso. O primeiro era acoplamento magnético, em que nós utilizávamos a regra do ponto junto àquele nosso conhecimento de circuitos elétricos que a gente veio aprendendo ao longo da caminhada, para resolver um circuito complexo com dois ou mais bobinas acopladas eletromagneticamente. E depois a gente partiu para uma análise exclusivamente do transformador ideal, com as suas relaçõezinhas. Perceba que existe uma ponte entre um e outro, certo? No modelo do transformador ideal, a gente só estava analisando o transformador e tirando um monte de coisa da jogada, como perdas, por exemplo. Na parte do acoplamento magnético, não, a gente já estava considerando tudo no circuito. Mas, e se eu quiser fazer uma análise intermediária? Essa análise intermediária do meu transformador é o que a gente chama de reflexão de impedância, que é o caso quando eu tenho as duas partes do transformador e eu quero simplificar a análise. Eu não quero fazer uma análise de acoplamento magnético, levando em consideração impedâncias mútuas, etc. Mas eu também não quero uma análise muito simples, apenas analisando o meu transformador. Eu preciso levar em consideração o circuito que está englobado nos dois ramos do transformador, ok? Então é nessa etapa que a gente vai usar em reflexão de impedância. Então a gente tem que lembrar primeiro das relações do trafo ideal, tá? Que nós vimos na última aula, isso nós não podemos mais esquecer. E aí nós começamos agora a entender o motivo do porquê nós fazemos a reflexão do secundário no primário e depois do primário no secundário. Vamos nos atentar ao primeiro caso, reflexão do secundário no primário. O que é isso? É o seguinte, eu tenho aqui, vou voltar alguns slides para vocês, fica mais fácil, aqui ó. Eu tenho aqui o meu transformador, certo? Então eu tenho o lado primário e eu tenho o meu lado secundário. Eu quero fazer uma análise de malha para eu calcular essas correntes, tensões e potências aqui em ambos os lados. Só que se eu tiver que fazer uma análise de trafo ideal, eu não vou conseguir, porque eu estou levando em consideração já elementos aqui que vão envolver fase, fasores, vai ter outros componentes que a gente não sabia calcular pelas equaçõezinhas que a gente viu, pelas relaçõezinhas. E ao mesmo tempo, se eu tiver um circuito acoplado aqui magneticamente, eu vou ter que saber muitos dados, como por exemplo, qual que é a impedância mútua, qual que é a autoindutância, e essas coisas normalmente a gente não vai ter acesso. A gente vai ter acesso ao quê? Ao N, que é a relação, ou então o número de espiras, entende? Então nessa situação intermediária, eu posso utilizar esse modelo de reflexão. Então eu posso pegar tudo que está no lado do secundário e passar para o lado do primário. Como eu também posso pegar tudo que está do lado do primário e passar para o lado do secundário, formando uma única malha. E a partir disso eu posso analisar o meu circuito. Então, falando sobre a reflexão do secundário no primário, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter basicamente aqui o circuito do primário, em que ele está enxergando pelas tensões do primário. Veja só, esse V1 é a tensão aqui que a minha bobina do transformador está enxergando, essa tensão V1. Essa tensão V1, por sua vez, ela vai ver um equivalente do secundário. Toda essa caixa preta aqui é um equivalente que a gente vai entender como calcular. E no final, eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter a tensão da fonte do primário, a carga instalada no primário e
enxergando dos terminais do meu transformador no primário, eu vou ter a carga refletida do secundário. E quando eu falo carga, é de uma forma mais abrangente. Então é a carga mais as fontes que estavam no secundário. O mesmo vai acontecer para o primário. Então eu posso fazer uma análise olhando dos terminais do secundário do meu transformador e a partir disso eu ver um equivalente do meu primário. Então no secundário do meu transformador eu vou ter a carga original nele ali, a fonte original instalada nele, mas quando eu faço o equivalente eu vou estar enxergando pelos terminais do secundário desse meu transformador o quê? A impedância equivalente do primário e a tensão equivalente do primário, com fontes, as relações já da tensão do primário do próprio transformador, etc. Entendeu? Então isso daqui é um equivalente a essa parte. Voltando um slide, aqui para a reflexão do secundário no primário. O que a gente tem que entender? Essas relações, elas mudam, tá? No final, se você pega o livro do Sadiku, você vai ver que ele faz um monte de equivalente de Thevenin. A gente não vai ficar gastando tempo aqui deduzindo essas coisas, tá? Você pode olhar para o livro e ver lá as explicações com calma. O importante é notar que, quando eu estou do secundário para o primário, eu tenho uma relação de conversão aqui. Quando eu estou do primário para o secundário, eu tenho uma outra relação. Perceba que, quando eu estou olhando o equivalente do secundário no meu primário, ou fazendo a reflexão do secundário no primário, eu tenho que e isso tudo é equivalente, tá, gente? Tem que ser o valor equivalente do circuito. A impedância equivalente do secundário, vista pelo meu primário, ela vai ser dividido por N². E a tensão do secundário, vista pelo meu primário, vai ser a tensão do secundário sobre N, ok? Por sua vez, quando eu estou com uma reflexão do primário no secundário, então o meu secundário do transformador, ele vai ver o quê? Ele vai ver a tensão do primário multiplicado por N e a impedância equivalente do primário multiplicado por N². Então olha que interessante, essas relações elas são duais, ó. E aí eu não falei da corrente. E aí da corrente a gente vai ver aqui o quadro resumo, ó. O quadro resumo. Vamos sempre adotar o quê? 1 como sendo primário, esse subíndice, então forneço energia, de onde sai a minha energia. E 2 é o secundário, consome energia, ou seja, onde está instalada a minha carga ou região de consumo, tá? Então, quando eu tenho refletido de 2 em 1, ou seja, do secundário no primário, a carga refletida vista sempre, tá? Pelo primário, vai ser o quê? A carga no secundário sobre N². A tensão refletida vai ser a tensão do secundário sobre N. E a corrente refletida, ela vai ser a corrente do secundário vezes N. Lembrando que N é a nossa relação de transformação. Por sua vez, quando eu tiver com a carga refletindo do primário no secundário, eu vou ter que a carga refletida ela vai ser a impedância do primário vezes N². A tensão refletida vai ser a tensão do primário vezes N. E a corrente refletida vai ser a corrente do primário dividido por N. Tá? Então você anota essa tabela, tá? Porque no final você tem que lembrar dela para fazer as relações. Você não precisa ficar decorando ou então ficar fazendo por equivalente de Thevenin que dá mais trabalho. Você pode só lembrar dessas relações aqui que já está certo. Você consegue resolver qualquer exercício. E aí tem a forma escrita, né, que o livro vai dar pra gente, que é o seguinte. A regra para eliminar o transformador e refletir o circuito secundário para o primário é dividir a impedância no secundário por N², como eu mostro aqui. Dividir a tensão do secundário por N, como eu mostro aqui. E multiplicar a corrente do secundário por N, como eu mostro aqui. Ó. Por sua vez, quando eu estiver fazendo a reflexão de 1 em 2, a regra para eliminar o transformador e refletir o circuito primário para o lado secundário é multiplicar a impedância do primário por N², como eu mostro aqui. Multiplicar a tensão do primário por N, como eu mostro aqui, e dividir a corrente do primário por N, como eu mostro aqui. Então, essas são as regrinhas que você tem que levar em consideração na hora de você fazer essa reflexão de impedância. E uma coisa muito importante, que muita gente esquece, não devemos esquecer da regra do ponto para verificar se a corrente tem sentido invertido. Porque o que ocorre? Como esta é uma análise intermediária, mas eu já estou fazendo uma análise de circuitos acoplados magneticamente, eu não posso esquecer da regra do ponto. Então vamos voltar aqui. Ó. Perceba que nesse circuito ele está de acordo com a convenção do ponto. Se eu tenho de um lado entrando corrente no ponto,
No outro, ela tem que estar saindo do ponto. É o que está acontecendo aqui. Porém, vão haver exercícios que você vai ter o mesmo circuito com a mesma carinha, só que aqui vai ter o ponto aqui e o outro vai ter o ponto aqui. E aí o que é que vai acontecer? Se você está considerando que a sua corrente está entrando nesse sentido e você calculou ela, para o outro lado, opa, peraí, nesse sentido ela está saindo do ponto. Então, nesse caso, ela tem que estar entrando no ponto. Tá? Então é isso que você tem que tomar cuidado. Porque o que a gente pensa? Ah, se a minha corrente está saindo desse lado aqui, ela também vai estar saindo do outro. Mas não, tudo vai depender da regra do ponto, ok? E lembrando das aulas passadas, a regra do ponto nada mais é do que uma regra que ela indica fisicamente como é que ocorre o bobinamento desse transformador e aí como é que essas espiras estão acopladas, de forma a somar ou subtrair os campos, tá bom? Bem, a aula por hoje é isso. Na próxima a gente vai fazer muitos exercícios, 3 na verdade, tá? Mostrando como é que você faz para aplicar essa regra e quando que ela não é válido, esse sistema de reflexão de impedâncias. Então os vejo na próxima aula. Muito obrigado.